Saúde, irmão. Saúde, irmão. Com a paz do Senhor. Essa tarde, Jesus Cristo te convida. Amém, irmão? Jesus te convida. Todos que estão aqui na Ponte da Boa Vista para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para o ser humano. A humanidade hoje, ela vive em estado de calamidade. A humanidade hoje tem dado as costas para o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é poder e salvação para todos aqueles que creem. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando Ele deu esse merecimento ao ser humano, quando Jesus Cristo Ele deu esse merecimento ao ser humano, Ele fez o homem imagem e semelhança dele, para realmente a humanidade o adorar em espírito e verdade. Mas o ser humano, pela sua realmente inocência pecaminosa, tem esquecido desse Evangelho de Cristo. O ser humano tem olhado mais para as práticas pecaminosas da sua vida em si do que a palavra de Deus. O ser humano tem buscado mais os seus deleites, as suas emoções, as suas fábulas, as suas religiões. O ser humano tem buscado mais as suas idolatrias, os seus preceitos, e não tem realmente buscado o verdadeiro Evangelho. O ser humano tem transgredido a lei, tem se esquecido de Deus. O ser humano tem dado as costas para o Evangelho e tem se corrompido a sua alma. Porque o Evangelho de Deus é poder e salvação para todos aqueles que creem. Mas o crer não vai ser suficiente para você realmente salvar a sua alma. O crer, até mesmo ser um evangélico, ser um espírita, ser um católico, ser um cadecista, ter uma religião, ter uma igreja, não vai testificar que você está salvo, né? Não vai dizer que você é um pastor, um obreiro, um presbítero, um diácono, que você vai estar salvo. Não. O que vai fazer você realmente salvar a sua alma realmente é você obedecer a palavra de Deus. É você praticar a palavra da verdade. Você realmente ter uma religião em si não vai ser realmente salvar a sua alma. É esse preconceito que o irmão está falando, é justamente o que eu estou falando. Não vai salvar a sua alma. Ter uma igreja, ser um evangélico, ter uma religião, ser católico, não. Jesus, quando veio no mundo, meus irmãos, minhas irmãs, Ele não veio trazendo uma religião para ninguém. E nem tampouco o nome de uma igreja. Ele trouxe a palavra dele, que está lá em João, no capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Olha aí. Você não precisa de uma religião, num padre, num pastor, numa feira. Você não precisa não, irmão. Jesus disse, quando quiser orar o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai, e Ele em segredo que te vê, te recompensará.
Ele não mandou você ser crente não, evangélico, seguir um pastor, e nem tampouco idolatrar um pastor na igreja, e nem tampouco dar o seu dinheiro a esses corruptos que estão aí enganando a humanidade, as ovelhas. Ele não mandou fazer isso não. Ele mandou você ser obediente à palavra dele, praticar a palavra dele. E nós temos visto isso na humanidade hoje. A humanidade tem deixado realmente de adorar a Deus para adorar uma crença, uma religião, para adorar realmente homens corruptos que estão fazendo da palavra de Deus comércio. É esse evangelho que Jesus Cristo trouxe para você, meu irmão, minha irmã. É esse evangelho ao qual de dinheiro, de fama, de reconhecimento de homens, não foi esse evangelho que ele trouxe para você, irmão. Para você, irmão. O evangelho de Cristo é poder e salvação para todos aqueles que creem. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel e ela não falha, ela não mente. Ela não mente pelo ser humano. O ser humano, ele mente, rouba, defama. O ser humano, ele faz tudo aqui na terra. Engana, trai, mas a palavra de Deus, ela é uma. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E eu trago aqui, não trago para você uma religião, uma doutrina de homens, não trago uma filosofia, uma crença, mas eu trago para você a palavra de Deus. Essa sim é verdade. Essa sim pode tirar o homem do pecado. Essa sim pode tirar o homem que está ali no engano, na prostituição, na mentira, no roubo, no adultério, que está traindo. Esta sim pode tirar o homem da verdadeira mentira, da farsa que nós estamos vivendo hoje nesta geração. Uma geração mais corrupta e pecaminosa desde a de Noé, desde a de Sodoma e Gomorra. Ele comia, bebia, ele se dava em casamento, por quando Noé avisou para aquela humanidade, para aquele povo que estava nas práticas pecaminosas. Noé foi avisado, mas também Noé avisou aquele povo que estava ali, realmente por uma religião, por uma filosofia, comendo, bebendo, casando uma, duas, três vezes, dando-se casamento, prostituindo, fazendo no seu corpo atos pecaminosos. Deus avisou aquela humanidade que ia realmente fulminar aquela cidade da geração de Noé. Mas aquela geração, ela pode se comparar com a geração de hoje. E nós estamos pegando um evangelho puro, mas essa geração tem ouvido outra doutrina diabólica, de homens fraudulentos que estão enganando as ovelhas. Assim foi com aquela geração de Noé, que estava ali dando as costas para o evangelho de Cristo. Assim é diferente. Hoje o ser humano, ele não olha mais para Deus, ele olha para Satanás. Ele vive adorando um Deus de Baalá, de Mamon. É esse Deus do dinheiro hoje, da fama. É este Deus ao qual nós pagamos com nossa vida, retiramos nossa vida por causa do dinheiro. Nós estamos vivendo uma geração mais corrupta do que a da de Noé e da de Sodoma e Gomorra. Uma geração que não olha mais para o evangelho de Cristo. Uma geração que tem se corrompido a cada dia, a cada momento, indo para o buraco, para o inferno, com a sua alma. Porque o salário do pecado
é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos têm um merecimento realmente de hoje se encontrar com esse Evangelho, se encontrar através do arrependimento. Hoje a humanidade vive corrupta, realmente nas práticas pecaminosas, realmente um traindo aos outros, matando aos outros, odiando uns aos outros. É isso que está escrito na palavra de Deus, lá em Mateus. Que realmente a vinda de Jesus Cristo está próxima e não está longe não. Os sinais estão se cumprindo. Guerra, rumores de terra, fome, terremoto. Realmente muitas catástrofes, muitas doenças. Deus está enviando o seu sinal na cara da humanidade e a humanidade está aí, ó, despercebida, comendo, bebendo, traindo, roubando, prostituindo e deixando de adorar a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui lá em João, no capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha aí. Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, não para condenar você e nem para condenar a mim, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas cadê a humanidade salva hoje em dia? Cadê o povo que se chama pelo nome de Isaac, Abraão e Jacó? Estão tudo na corrupção, nas práticas pecaminosas. Estão tudo realmente nas costas para este Evangelho. Olha aí, Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Mas o povo prefere uma religião, prefere adorar uma estátua, prefere adorar um pastor, prefere adorar uma feira, um padre, prefere estar ali realmente desagradando os olhos de Deus. Mas hoje Jesus Cristo te chama. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração que é a sua casa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha o que Jesus Cristo quer fazer com você, meu irmão e minha irmã. Olha essa promessa. Não é uma promessa religiosa, não é uma promessa de igreja, não é uma promessa minha, não é uma promessa de pastor, de padre, de feira, não é uma promessa de ninguém, mas é a promessa de Deus. Lá em João, no capítulo 3, que é 16, ele mesmo deu a promessa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que todo aquele que crê pereçam, mas que tenha a vida eterna. A vida eterna está na tua frente, mas você está deixando perder a ela. Está indo para o inferno, com as suas práticas pecaminosas, com os seus pecados, realmente desagradando a Deus, desagradando realmente a um Deus Todo-Poderoso, que pode salvar a tua alma, que pode tirar você do lamaçal do pecado. O pecado entrou no mundo pelo homem, e a desobediência, e depois a condenação da alma do ser humano. Lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, fala: é dado direito ao homem a morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. Olha aí, nós temos só o direito, irmão, de morrer uma só vez e depois vai seguir o juízo final. E se esse homem não tiver com seus pecados perdoados, ele vai ou para o céu ou para o inferno. Neste dia, muitos vão lamentar. Neste dia, muitos vão querer correr para ouvir essa palavra e não vão encontrar. Assim como foi lá na cidade de Sodoma e Gomorra, o povo não estava realmente dando crédito a essa palavra. Mas depois que Jesus fulminou aquela cidade com fogo, todos queriam correr para um lado para outro, para realmente
realmente salvar a sua alma, mas não teve mais jeito. E hoje não é diferente. Jesus Cristo está voltando. E você tem a oportunidade para salvar a sua alma, mas só com arrependimento. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse se condenar, mas que fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. E a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Olha aí. A luz veio para o mundo, a luz veio para o mundo, mas a própria humanidade rejeitou esta luz. Os próprios homens, ser humano, rejeitou a luz para estar nas trevas, no pecado, nas práticas pecaminosas. O ser humano ele está realmente cego espiritualmente. Está pensando que é uma religião que vai salvar ele, que é uma igreja, que realmente é fábula humana que vai levar você ao céu. Você vai prestar conta da sua alma, não é ninguém. E hoje o Evangelho de Cristo, ele está sendo pregado em toda a nação, em línguas, em qualquer lugar. E a palavra de Deus diz, aí virá o fim. Virá o fim de uma humanidade, assim como foi da de Noé e de Sodoma e Gomorra. Ele estava sendo avisada e hoje nós estamos sendo avisados. Aqui no estado de Pernambuco, Rua da Boa Vista, este Evangelho está sendo divulgado para aqueles que realmente estão na escuridão, para vir para a luz, para deixar o pecado, deixar realmente a crença, a religião e voltar para Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 55 e verso 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Deixe ao homem as suas práticas pecaminosas e se volte para o seu Deus, que ele é compassivo de perdoar pecado. Só existe o nome aqui nesta geração, em todo lugar, no Brasil e no mundo, é Jesus de Nazaré, ao qual tem o poder de perdoar o teu pecado, de fazer com que a tua alma venha ser salva. Você só tem uma vida. E se você morrer no pecado, você vai ter que escolher toda a eternidade, o céu ou o inferno. É a palavra que fala. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque é feita por Deus. Olha aí. Quem realmente pratica a verdade, qual é essa verdade hoje na humanidade? Qual é a verdade hoje que o ser humano ele tem que seguir? Será que é a verdade da prostituição? Será que é a verdade da mentira? Será que é a verdade do adultério? Será que é a verdade do engano, do roubo? Será que é essa verdade que o ser humano acha que realmente Jesus Cristo falou? Que realmente nós temos que ter essa verdade, andar nessa verdade, para que suas obras venham a ser manifestas? Qual é a sua obra hoje que você tem agradado a Deus aqui na terra? Aí eu pergunto a você, quantos hoje já pecaram, já prostituíram, já roubaram, já mataram, já chamaram palavrão? Nem agradeceu a Deus por viver hoje. Nem agradeceu a Deus por estar aqui trabalhando, passando por um lado para o outro. Eu posso imaginar hoje quantas pessoas realmente estão realmente precisando de um arrependimento para realmente ter o seu lugar no céu, aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que uns vão morrer para a glória e outros para desprezo eterno. Então, meu irmão, minha irmã, hoje Jesus Cristo te convida para você realmente ter um encontro com Ele, um encontro verdadeiro. O encontro da qual está lá em Isaías, no capítulo 59. Ele fala e é uma promessa. Esse que é a mão do Senhor.
lágrima impolida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos, para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação do homem a Deus, do Criador à criatura. Você é a criatura de Deus, Ele é seu Criador. E será que você tem feito algo para agradar a Ele, ao Criador? O que é que você tem feito aqui na terra para agradar ao seu Criador, irmão? O que é que você tem feito aqui para agradar a Deus? Aí eu pergunto a você, será que você tem feito algo para agradar a Deus? Ou você tem seguido uma religião? Religião não vai salvar. Jesus não tem nada a ver com a religião. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixa o homem o pecado e a sua prática pecaminosa. E se volte para o seu Deus, que Ele é compassível de perdoar pecado. Jesus Cristo, na palavra dele, Ele deixa um alerta. Que o homem que pecava, ele não pode pecar mais. O homem que prostituía, ele agora vai ser realmente um homem de Deus. O homem que mentia, vai deixar de mentir. O homem realmente que roubava, vai deixar de roubar. Esse é o Evangelho do arrependimento. O Evangelho de Cristo, da redenção do homem. Do homem realmente que está sendo o escravo do pecado. O pecado tem escravizado a tua alma. A tua alma sofre pelo pecado. Mas Jesus Cristo disse que Ele estaria convosco. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso em vossas almas. Jesus te chama. Jesus disse, vinde a mim. Ele quer que você vá até Ele, para realmente você salvar a sua alma. O ser humano hoje, ele se esquece de uma coisa tão importante que é salvar a sua alma. É a sua alma que sofre hoje. Louvado seja Deus. E hoje, Jesus Cristo te chama para você salvar a sua alma da condenação eterna. Ao final, o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino a viver tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, se tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Olha aí, assim como esse hino fala para você. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, se você morrer no pecado, você vai acordar no inferno. Mas se você morrer com seus pecados perdoados, você vai para o céu. E para onde você quer ir? Se eu perguntar a você aqui que você quer ir para o céu, você vai dizer, eu quero. Né, irmão? Você quer ir para o céu, irmão? Todos querem ir para o céu. Se eu perguntar aqui, eu quero. Mas por que os teus pecados? Peraí. Se eu perguntar para a menina ali, ela vai dizer, eu quero ir para o céu. Mas por que os teus pecados? Porque realmente aceita realmente ele. Não pela igreja, não pela religião, irmão. Mas para você confessar os seus pecados. Ele disse, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. Só confessar, irmão, mais nada. Não é ser crente não, não é ser religioso não. Isso aí é mentira do ser humano. Ser crente é religioso, para Jesus não é nada. O dinheiro para Deus, ele não precisa de dinheiro não.
ele precisa da tua alma, para você ser salvo. Mais nada. Esse negócio de igreja, religião, isso é o homem que inventa. Deixa o homem o pecado. Deixa o homem essa prática pecaminosa. Esse volte para o seu Deus, que ele é compassível de perdoar pecado. Quem quer ser salvo? Todo mundo. Mas não quer deixar o pecado, olha aí. Todo mundo aqui, ó, quer ser salvo. Cadê? Mas não quer deixar o pecado. Irmão, quer deixar o pecado? Ó, quer não. Tá vendo? Ninguém quer deixar o pecado. Mas Jesus Cristo diz na palavra dele, lá em João, no capítulo 8, em verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você aqui, qual é a verdade que você está seguindo? Qual é a verdade que você agora está seguindo na sua vida? Amém, irmão? Essa verdade é Jesus de Nazaré, que através do seu sangue purifica de todo pecado. É Ele. É Ele, irmão. É Ele que purifica o homem do pecado, da maconha, da cocaína, do adultério, da prostituição. O crente que prostituía, que olhava realmente para a mulher alheia, vai deixar o pecado. O crente que realmente traía sua mulher, crente até o diabo é. Mas Jesus Cristo te dá realmente a verdadeira religião. A verdadeira religião está no Evangelho de Deus, puro, verdadeiro. Essa é a religião que o ser humano tem que seguir. É Jesus. Não é igreja, pastor, padre, freira, não. É a religião do arrependimento do pecado, para morar no céu. A verdadeira igreja está na palavra dele, no arrependimento. Mas esse arrependimento é com vida. Jesus convida você para se arrepender hoje, não amanhã. Porque depois da morte, segue-se ao juízo final. Para o sepulcro onde você vai, para o caixão, dizendo assim, você não vai levar o seu carro do ano, o seu apartamento, os seus bens, a sua roupa, o seu dinheiro, a sua conta no banco, vai ficar tudo aqui na terra, para realmente ser comido pelo bicho. A palavra de Deus diz, não ajuntai tesouro na terra, porque vem a traça e corrói, mas ajuntai tesouro no céu. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ser rico aqui na terra e pobre no céu? Você é rico aqui, tem tudo, mas cadê a sua alma salva? Cadê o arrependimento do homem? Cadê realmente os seus bens materiais? Vai ficar tudo aqui na terra. Para o caixão que você vai, não vai levar nada. Nada você vai levar, meu irmão, minha irmã. Você vai nu. Você vem do pó e do pó você vai voltar. Mas seu espírito volta a Deus. Que Deus, para ser julgado no último dia. As igrejas não pegam isso não. As igrejas que você vai, irmão, não pega isso não. Porque se for pegar, todo mundo vai sair da igreja. Vai ficar vazia. É esse evangelho de João Batista, de Jesus, que mandou pregar. Não é aquele evangelho corrupto dessa igreja não. Só por dinheiro não. Dizem na oferta. E o pastor luxuando. E você andando de bicicleta, andando de pé. Cadê? Ah, eu quero esse evangelho para mim não. Facção religiosa, tô fora. É facção religiosa, lavagem de dinheiro, tô fora. Mas Jesus Cristo te convida para o verdadeiro evangelho. Acorda, leia a Bíblia, examinar a Escritura, porque dela tem a vida eterna. Ninguém pode se enganar aqui não. Ó. Aqui, ó, te ensina a você ser um cidadão e um verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus. É esse evangelho aqui. Ninguém pode te enganar. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos e irmãs que estiveram aqui comigo nesta tarde. Eu Deus a paz que excede todo entendimento. No estado de Pernambuco, rua Conde da Boa Vista. Mais uma vez ouviu o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Não o evangelho corrupto que as igrejas estão pegando por aí não. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Boa tarde, linda.
Ausland,